Queridos irmãos, vocês sabem que o Ocidente, que é a sociedade que mais floresceu de toda a história da humanidade, o que nós chamamos de Ocidente, ele é tecido como que uma trança. Nós temos 3 fios que vão tecendo a nossa realidade. Nós temos o primeiro fio, que é o direito romano. Nós temos o segundo fio, que é a filosofia grega. E nós temos o terceiro fio, que é a cultura judaica. São essas 3 coisas unidas que vão formando o nosso pensamento ocidental. O paganismo não é capaz de fazer isso porque não tem estrutura para isso. Então, queridos irmãos, quando a gente olha para esse cenário que eu estou aqui apresentando, nós precisamos compreender que dos 3 existe um que é superior. Não é o direito romano, tanto que Roma vai cair por causa da sua degradação moral. Toda cultura que se degrada moralmente está a um passo do seu fim. Toda sociedade degradada moralmente está a um passo de seu fim. E essa degradação pode ser natural e pode ser artificial. A nossa atual é artificial. A filosofia grega também não é a mais importante, apesar de formar. Por quê? Porque a filosofia grega não tem o dado da revelação. O conhecimento, ele é horizontal e vertical. O conhecimento horizontal, que é a episteme, a curiosidade, esses nós adquirimos a partir da criação e a partir da alma humana, da psique humana. Mas o conhecimento vertical, esse é iluminação, esse é dado por Deus. E somente a cultura judaica considera isso. Somente no judaísmo nós temos esse fio que vai passando pelo corpo, pela carne, pela existência concreta, pela psique, que é o universo de cada homem, e pela alma, pelo espírito, que é aquilo que é a porção de Deus em nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu, como padre, e aqui eu estou quebrando a segunda parede, saindo do nós para a primeira pessoa do singular. Eu, quando escolhi ser pregador, porque fui chamado por Deus, eu sabia que havia uma tarefa a ser realizada. Qual é essa tarefa? Nós precisamos fazer uma junção novamente, porque foi perdida. A escolástica católica é maravilhosa, mas ela vai se desligando do judaísmo. Então é preciso que nós pregadores, que nós que somos os que estudam a palavra do Senhor, que é o meu caso, eu sou biblista, nós precisamos fazer como que a conexão, Eu sou aquela pecinha do cano que vai juntar um cano no outro. Nós temos que juntar aquilo que os judeus deixaram para nós como herança e que os primeiros cristãos, os primeiros católicos sabiam. Santo Irineu, São Justino, Santo Agostinho, Santo Estevão, Orígenes, todos eles, e alguns ainda no período já medieval, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, todos eles tiveram contato com uma coisa chamada cultura judaica. Todos os santos que são mais robustos, eles tiveram uma formação judaica. Edith Stein e tantos outros. E eu descobrindo isso, porque Deus me revelou, conhecimento vertical, eu pensei, e Deus me inspirou. Eu preciso dizer aquilo que não é mais dito. Porque se eu for pregar a partir daquilo que eu acho do evangelho de hoje, que é o que muita gente faz, eu estarei fazendo algo infrutífero, que se chama abordagem direta da Bíblia, que é inclusive o que o protestantismo faz, e nós não somos protestantes, mesmo com todo respeito a eles. Nós não somos. Nós somos a igreja que recebeu do judaísmo toda a herança e que substituiu o judaísmo. Olhem como isso é interessante. Há muitas pessoas que acham que a igreja católica é algo 100% novo e que não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Pelo contrário, não existe mais o templo de Jerusalém, porque agora o templo de Jerusalém é em cada altar de cada igreja católica. Não existe mais a tribo de Levi, a tribo dos Cohen, porque agora os levitas são os que servem a Deus na igreja católica e os sacerdotes, os Cohen, somos nós. Eu estou aqui como Cohen. Não existe mais o sacrifício de boi, de ovelha, enfim, de pombo. Não existe mais, por quê? Porque o único sacrifício que resume,
que complementa todos os outros, que recapitula todos os outros, é o sacrifício de Cristo. Em Cristo, toda a criação é ofertada e todo ser humano é ofertado. Por isso nós estamos numa aliança superior. E aliança é uma palavra que eu gosto muito de explicar, porque a aliança é simbolizada por um objeto. Quem casou ou quem está noivo usa o quê? Na mão direita ou na esquerda? Usa uma? Por que se usa aliança? Por que se usa aliança? Quem já foi aos casamentos que eu assisto, deve lembrar. A aliança tem 4 significados. Primeiro significado da aliança. Inclusive, a aliança não pode ter rupturas. Padre, eu sou moderno, eu quero fazer uma aliança quadrada. Não faça. Não tem significado, é vazio. Padre, eu quero uma aliança partida no meio. Não pode. A aliança tem que ser um círculo perfeito. Diferente até da de noivado, que das mulheres tem uma pedra em cima. A de casamento não pode. Tem que ser um círculo perfeito. Por quê? Qual é a forma da geometria sagrada que é perfeita? Sem começo nem fim. Força, não se alimentaram não? Vamos lá. Quem está em dieta sou eu, vamos lá. É o círculo. Quem é o único ser que não tem começo nem fim? Quem é Aleph e Tav? Quem é o primeiro e o último? Deus. Então a aliança que você põe na mão da pessoa que você ama é a aliança que representa o amor de Deus. Segundo, quando se casa, em qual das mãos se usa a aliança? Esquerda. Por que a mão esquerda? A pessoa está querendo ter um infarto. Qual é o braço que dói? Qual é o braço que dói? Esquerdo. Por que não dói o direito? Porque as artérias mais curtas estão aqui deste lado, do lado esquerdo. E por que se usa a aliança na mão esquerda? Para dar um infarto? Não. Para quê? Para que o amor que você tem chegue direto ao coração. Terceiro significado. Por que a mão? Aqui vamos para o personalismo e para a fenomenologia. Você alguma vez já se viu por inteiro? Você consegue se ver por inteiro? Você mesmo se olhar por completo? Consegue? Nem com espelho? Não, nem com espelho. Porque o espelho é uma representação de você. E a foto, a mesma coisa. E uma escultura é a mesma coisa. Você vai ver a escultura, você não vai ver a você mesmo. Nós só vamos ver nós mesmos quando a gente morrer. Na hora que a gente morrer, aí que a nossa alma deixará o nosso corpo. Isso existe? Existe. A visão da Igreja Católica é essa, a antropologia da igreja é essa. Na hora que eu morrer, minha alma vai ver o meu corpo pela primeira vez. Aliás, pela segunda vez. Quando foi a primeira? Quando foi a primeira? Na hora que Deus criou minha alma na eternidade e mandou para o meu corpo que foi tecido pelo meu pai e pela minha mãe. Naquela hora eu vi o meu corpo, não é? Eu não lembro, mas vou lembrar quando eu morrer. E depois que eu morrer, me verei por inteiro. Mas algumas partes do corpo eu consigo ver. A única que eu consigo ver por inteiro qual é? As mãos. Então, eu ponho a aliança na mão da minha esposa, em qual delas? E é na mão. Padre, mas eu gosto de usar aliança no pescoço. Eu boto aqui um cordão e penduro. A aliança é na mão, a não ser que seja por causa de trabalho. Se o trabalho for perigoso e tenha perigo de você se acidentar, aí você pode retirar a aliança. Exceto isso, use a aliança. Não, mas eu vi na novela que não é papel que me define, não. Não é aliança, não é metal, não. Está no meu coração. Queridos filhos, e seu coração está onde? Está solto no mundo? Seu coração está num corpo. Está numa existência concreta, num contexto. Então a sua mão, ela vai representar, com a aliança colocada, a pessoa que te deu a aliança. Essa aliança que você usa representa a pessoa que te deu. E o último significado tem um dedo específico. Não é no polegar, não é no mínimo, não é no indicador. Qual dedo? Anelar. Já tem o nome de dedo para colocar o anel. Por quê? Porque o dedo polegar, que vamos para a cultura oriental, o dedo polegar representa os teus pais. O dedo mínimo representa os filhos. O dedo indicador representa os irmãos. O dedo maior representa você mesmo. E o dedo anelar representa a sua alma gêmea, porque vocês dois têm o mesmo tendão aqui no meio da mão. Se movem juntos.
Então esse é o significado da aliança. Deus tem uma aliança conosco. E eu já disse na hora do ato penitencial que a aliança se baseia em duas coisas. Quais são elas? Amor e fidelidade. Eu tenho uma aliança com uma pessoa. Eu sou fiel. É o suficiente? Não. Além de ser fiel, você precisa amar. E como é que ama no amor de Deus? Afetivamente, efetivamente e comunicativamente. O amor verdadeiro, o amor que transcende, o amor de desejo e o amor de intenção, o amor de sintonia, é o amor chamado de agapé em grego. Padre, é ágape, não, é agapé, viu? Fiquem sossegados que eu sei o que eu estou dizendo. O espírito rude em grego está no final, agapé. E aí, queridos irmãos, na hora que você ama alguém, esse amor que você tem por essa pessoa tem que ser um amor afetivo. Ai, padre, esse negócio de afeto não é para nós cearenses não, pois comece a ser. Comece a ser afetuoso. Sabe por quê? Porque é o afeto que aproxima. Tem gente que deixa para ser afetuoso quando está no pé na cova, não adianta mais não. É para ser afetuoso todo dia. Afeto, abraço, beijo, carinho, palavras de elogio. Seja afetuoso. Padre, mas isso é ser muito meloso, não interessa não. O amor tem isso também no amor. O amor não é intelectual, não. O amor começa no afeto. Como é que a criança vai se apaixonando pela mãe dela? É porque ela está ali, ó, pele com pele, sentindo o cheiro, recebendo carinho. Aí a gente ama alguém, não quer ser afetuoso, a pessoa vai se afastando. Vai perdendo. Sabe por que perde? Porque ela acha que não é querida. Ela não sente aconchego. Então, qual a primeira camada do amor? Vou pedir que seja memória, né? Afeto. Segunda camada do amor, tem que amar através de gestos, de decisões. Você tem que provar o seu amor. Amor e falsidade não combinam. Não dá para você dizer para uma pessoa, gosto muito de você, e tá com um punhal na mão para cravar na cabeça dela. Não pode, gente. Não pode. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas se você diz que ama, demonstre, prove. Como é que prova amor, padre? Tomando decisões que te levem até a pessoa. Tomando decisões que o teu amor fique na lembrança daquela pessoa. E a última coisa, o amor deve ser comunicativo. O que é isso? Eu não sei o que se passa no coração de uma pessoa. O coração de um ser humano é um mistério. Sempre será. O mistério só vai se desfazer na hora da ressurreição. Então pode ser que uma pessoa esteja sorrindo para você e no coração chorando. Não pode? Porque o coração é dela, é um sacrário que só ela entra, nem o demônio entra, só se a pessoa invocar. Por isso não pode fazer bruxaria, não pode fazer invocação de demônio, não pode fazer adivinhação, porque você vai estar abrindo sua alma para essas coisas. Não pode. Não é coisa boa. Mas o coração está ali, para ser o lugar inviolável. É ali que você deve comunicar o que está no seu coração. E a fidelidade, padre? Como é que a gente vive a fidelidade? Fidelidade se baseia em duas coisas: perseverança e constância. Hoje foi ruim? Hoje tiveram diferenças? Persevera. Se você ama hoje 100%, não baixe, não reduza, seja constante, seja constante, seja constante. É isso que vai alimentar as duas chamas da aliança. Deus tem uma aliança conosco. Ele não usa um anel no dedo, mas ele diz, a palavra do Senhor, o profeta Isaías, diz que ele gravou o nosso nome na palma da sua mão. Então, nós temos uma aliança de sangue com Deus. E essa aliança de sangue que ele tem conosco é uma aliança que está gravada para ele nunca esquecer. Para ele nunca esquecer de mim. E qual é, padre, o anel que Deus usa? Deus usa o anel com tudo que ele é. Ele mesmo se compromete com a aliança. E para nós, o que ele deixou? A Torá. Ainda estamos no Antigo Testamento. Para nós ele deixou o Pentateuco. O Pentateuco é a aliança. Por isso que todos os judeus tinham em casa, os que podiam,
os rolos da Torá, os pergaminhos da Torá. E quando podiam, colocavam a Torá nas franjas das suas roupas. Para quê? Para que eles usassem a aliança, para que eles não esquecessem da aliança. Inclusive o homem ainda tinha uma coisa na cabeça que ele usava, chamada de quepá, que era para lembrar que Deus está ali com ele. E ainda tinha também um procedimento que era a circuncisão, para lembrar que ele é diferente dos outros, que ele é circuncidado, que ele pertence a Deus. A aliança de Deus, ela tem 3 camadas. Primeira camada são as orientações, as bênçãos. Faça isso, faça isso. São 248 bênçãos. São 248 mandamentos de ir em frente, de seguir, que corresponde aos ossos do corpo, que corresponde à estrutura. Então é Deus me estruturando. Por que Deus me deu uma lei? Para que eu me mantenha de pé. Segundo, nós temos 365 proibições, nãos, que são para quê? Para que eu não tropece no meu dia a dia. Porque cada dia é um dia diferente. E para cada dia Deus tem uma orientação para que eu não tropece. Porque uma vez que eu tropeço, olhem como isso é forte, uma vez que eu transgrido a lei, aquele momento não pode ser refeito. Eu escuto muitos estudiosos, e é interessante a visão que eles têm de nós católicos. Eles acham que nós católicos não somos inteligentes, quando na verdade nós somos os únicos capazes de ter inteligência do mundo e a divina. Quando nós falamos em pecado, não tem nada a ver com moral. Não estamos no campo da moral ou da ética. Sabe o que é pecado na antropologia teológica da Bíblia? Sabe o que é um pecado? É uma coisa que eu faço e que eu não consigo desfazer. Por exemplo, se eu pegar essa rosa, eu posso depois recolocá-la. Mas, uma vez que eu cortei essa rosa, eu posso devolvê-la para o seu antigo caule? Tem coisas na vida que nós conseguimos desfazer e outras não. Se vocês observarem, todos os 10 mandamentos, que é a terceira camada, que aí é eu e Deus só, todos os mandamentos dos 10, inclusive 10, representa o ciclo perfeito, representa a plenitude do aprendizado. São 10 ciclos. Quando eu transgrido um pecado, um mandamento, quando eu cometo um pecado e transgrido um mandamento, eu não consigo desfazer. E como é que eu faço, padre? Não tenho o que fazer, a aliança foi quebrada. Você pode recomeçar, se Deus te perdoar. Ainda estamos no Antigo Testamento. Mas eu não posso desfazer o que eu fiz. É por isso, meus irmãos, que hoje, quando Jesus Cristo no Evangelho fala para nós sobre o Shabat, que é o terceiro mandamento. Os mandamentos nós podemos dividir em um grupo de 7 e no outro lado 3. 3 mandamentos são para Deus, somente para Deus, você e Deus. Quais são eles? Prestar atenção ao que Deus fala e obedecer, que foi traduzido como amar a Deus. Segundo, não tomar seu santo nome em vão, que é para de reclamar, para de murmurar e para de blasfemar. Tua boca não é feita para dizer bobagem, tua boca é feita para abençoar. Se não vai dizer uma bênção, fecha a boca. Pede a Deus para pôr um ferrolho na sua boca. Tem até um salmo que diz isso. Ponde, Senhor, uma trava nos meus lábios, ponde uma sentinela para que eu não peque, porque uma vez a palavra emitida, ela não voltará. Tem gente que em casa diz, eu não queria ter casado, aí quando perde o casamento chora. Cuidado com as palavras. Tem gente que diz, eu era feliz antes de ter filho, aí quando Deus leva, chora. Cuidado com as murmurações. Eu não vou para essa missa que o padre fala muito. Aí na próxima não consegue vir. Cuidado com as murmurações. Murmuração é uma antipalavra. Se eu puder inventar essa expressão. Murmuração não é dabar, não é palavra que cria. Murmuração é palavra que destrói. Então não seja alguém que reclama, que murmura ou que blasfema. Inclusive, existem grupos de demônios que são especialmente enviados para isso, para blasfêmia, para perturbação, para murmuração e reclamação.
Esse é o segundo. E qual o terceiro mandamento? Qual o terceiro mandamento, católicos? Guardar o dia do Senhor. E por que Deus precisa de um dia? Sabem por quê? Porque nós não somos mais escravos. Quando eles eram escravos no Egito, eles podiam descansar algum dia? Por que não? Porque eles não trabalhavam para si. Padre, mas eu continuo escravo porque eu recebo um salário. Escravo não recebe salário. Escravo não produz nada para si. Escravo não traz para casa o alimento no final do dia. O escravo trabalha até morrer. E morrendo, o dono dele o joga fora e coloca outro. Era assim que eles estavam no Egito. E no Egito eles carregavam cestos pesados com as pedras e com a areia. Foi o que nós cantamos no Salmo. E Deus diz: eu livrei você. Vamos pensar juntos agora. Se eu tenho uma dívida com uma pessoa, se eu tenho uma dívida com alguém e não posso pagar, eu já sou escravo. Se alguém paga a minha dívida, se alguém mata, se alguém vence aquele que me prendia, que me escravizava, eu passo a pertencer a quem? Àquele que me libertou. Quando Deus liberta o povo do Egito, foi isso que o Rabino Urash falou hoje no livro que eu estava lendo. Quando Deus libertou o povo do Egito, o que Deus está dizendo? Vocês não pertencem mais ao faraó. Vocês não são mais escravos dos egípcios. Agora vocês são meus. Eu estou libertando vocês. E aqui nós vamos começar o nosso caminho de reflexão. Primeiro passo para ser livre, qual é? Mudar a mentalidade. Existe até uma palavra grega para isso, metanoia. Não adianta você sair das algemas e continuar preso interiormente. O povo passou 7 semanas, 49 dias mais um Pentecostes, para poder começar a pensar como livre, começar a pensar em liberdade e aí receber a aliança da lei. Quando o Senhor deu a lei, Deus pediu: a prova de que vocês não são mais escravos será: vocês vão trabalhar 6 férias, 6 dias feriais, 6 dias de semana, de primeira-feira a sexta-feira. E vocês vão descansar um dia. Qual é o dia do descanso? O Shabat. Porque assim também Deus fez. Deus trabalhou 6 dias e no último dia de trabalho fez a sua criação mais importante. Qual foi ela? O homem e a mulher e o casamento. Deus criou 3 coisas: o homem, a mulher e o casamento. Esse dia, que é o dia 7º, vocês vão tirar para trabalhar outra coisa. Padre, que outra coisa é essa? O ser humano é feito de 2 vidas. Nós temos uma vida que é para a terra e uma vida que é para o céu. A vida que é para a terra, a gente trabalha como a gente já faz todo dia. As coisas do cotidiano. São 6 dias para a gente trabalhar as coisas da terra. E um dia para a gente trabalhar a nossa alma. Estou aqui citando Santo Irineu de Lyon. Um dia é para que você trabalhe a outra vida, a outra terra. Era assim que o judeu entendia. Assim como a terra tem que descansar para que a semente possa nascer, quando você planta alguma coisa na terra, você fica mexendo? Se você ficar mexendo, o que acontece? A semente morre. Como é que faz para a semente nascer? Deixa a terra descansar. Então nós tiramos um dia por semana, e a semana tem 7 dias por qual razão? Que agora vão mexer na semana, vocês sabem, né? A nova ordem mundial é fogo, e esse pessoal não descansa não, é povo do capeta mesmo. Eles vão agora mudar a semana, porque eles querem colocar, enfim, vão fazer as loucuras deles aí. Deixa para lá esses doidos. A semana tem 7 dias por causa do ritmo das fases da lua. A lua muda de fases de quanto em quantos dias? E muda quantas vezes? Quantas semanas tem um mês? Por causa da lua. E a lua é que rege as novidades e a vida, a fecundidade. Por isso que o trabalho tem a ver com a lua e não com o sol. Quando o judeu trabalhava 6 dias,
ele precisava descansar no último para que a sua vida interior fosse trabalhada. Então eu deixo a semente descansar, porque será trabalhada outra semente. Qual é a semente que se trabalha no Shabat? A semente da palavra, a semente da Torá. É ela que é cultivada no sábado. E de que maneira os judeus viviam o sábado? Duas. Primeiro, eles iam para a sinagoga, porque primeiro os homens tinham que sair de casa para ir até a sinagoga, e ali o rabi ia explicar as leituras. Eles iam rezar e explicar as leituras. Quando acabava a reunião da sinagoga, todos os homens da casa voltavam com os bolsos cheios das sementes da palavra. E iam viver a segunda parte do Shabat, que era como? A refeição em família. Então você divide o sábado em 2 dias. Uma parte do sábado onde é igreja. A outra parte onde é em casa. Nosso domingo também é assim. Porque para nós o dia do Senhor é o domingo. Padre, então estamos errados. Não, não estamos. Porque o próprio Jesus, que é Senhor da lei, mudou. Ele que é a própria lei, mudou. E ele deixou o dia 7º, que era o final da obra, e começou no dia 1º, que é o começo de uma nova criação. Então nós estamos na velha criação ou na nova? Por isso, qual o dia que nós nos reunimos na igreja? E quem foi que escolheu esse dia? O próprio Jesus. Jesus, então, pede para nós, viva o domingo na igreja e na sua casa. São os 2 locais onde eu estarei com vocês, porque no Shabat, como o homem não trabalhava, ele não saía de casa. Hoje as pessoas, quando tem um feriado, desaparecem de casa. Não façam isso. Os feriados, especialmente o domingo, é o dia da família. É o dia de você cultivar as sementes da família que não foram cultivadas durante a semana. Ah, padre, mas eu não suporto ficar em casa. E por que você casou? Você tem problema? Você não sabia que casar era para ficar em casa? Você não sabia que a sua esposa ia precisar de você? Você não sabia que seus filhos iam sentir sua falta durante os 6 dias da semana e queriam pelo menos um com você? Sabe qual é a questão? Às vezes, meus irmãos, nós somos um pouquinho imaturos. Nós queremos tudo e tudo não é possível ter. Nós queremos tudo. Na igreja também. Há pessoas que estão em 50 pastorais. Não dá. Não dá. Não dá para ter tudo. Ah, o senhor tem. Não, tenho não. Minha vida é de renúncia tanto quanto a de vocês. E é bom, porque eu escolhi por amor. Não fui obrigado. Eu pus uma aliança na minha mão. Eu sou aliançado com Deus, eu sei. E nosso Senhor, no Shabat, pedia para o homem ir para casa e ficar no chão com os seus filhos e com a sua esposa. Não é dia de corrigir, não é dia de açoitar, não é dia de dar castigo, não é dia de falar palestras, não é dia de sermão, era dia de brincar com a família, é dia de sorrir, é dia de você estar em paz com os seus. Esse é o Shabat, esse é o descanso. E aqui no Evangelho, vou terminar com ele, Jesus Cristo, ele transgride, entre aspas, porque Jesus nunca quebrou a lei. Jesus Cristo, aos olhos dos judeus, transgride o sábado, porque ele começa a colher espigas de trigo. E a lei do Deuteronômio dizia, você nem pode ceifar e nem pode juntar no celeiro. Você só pode comer o que estiver já em casa ou nas suas mãos. E Jesus estava colhendo. Mas por que Jesus estava colhendo trigo? Porque eles estavam com fome. Deus deixa de criar e Deus deixa de fazer o bem no dia dele? Não. É o dia de trabalhar as sementes do coração. Jesus então arranca as espigas de trigo e divide com os seus discípulos e eles se alimentam.
E isso foi considerado uma transgressão da lei. E quando Jesus é acusado, ele vai dar para nós duas coisas. Uma sentença de sabedoria que é a seguinte: o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Que palavra é essa, Padre? Olhem como é simples. Quem é que está no centro da criação? Qual é a criatura mais importante? É o homem. O homem e a mulher estão no centro da criação. Nós somos a coroa da criação, nós somos Keter da criação. Então nós é que estamos no centro da criação. Hoje o pessoal quer dizer que uma árvore é mais importante que uma pessoa. Nunca será. Porque o homem é a coroa, a mulher é a coroa da criação. Quando Jesus diz, o sábado é para o homem, está dizendo, por que vocês estão me criticando? O sábado é meu, porque eu sou homem e sou Deus. Então eu estou vivendo a aliança duplamente, por mim e por vocês. Eu não estou transgredindo. E segunda sentença de Jesus, hoje é dia de salvar ou de deixar morrer? A lei não dizia que não podia salvar. A lei não dizia que não podia alimentar. A lei dizia que não podia trabalhar para lucrar. Não pode trabalhar para ganhar dinheiro no Shabat. Mas você pode fazer o bem, cuidar da sua família. E Jesus, como ele é um grande professor, ele faz a partir dos gestos. Ele então chama todos para a sinagoga. E chegando na sinagoga, ele encontra todos os judeus daquela região. Os fariseus, os saduceus, os essênios, todos. Mas ali tinha um judeu que estava com um problema. Quem era? Tinha um homem lá que não estava completo. Quem era? Um homem que tinha um problema. Qual o problema? A mão estava seca. Se ele tinha a mão seca, o que ele não podia fazer? Primeiro, doar ou receber alguma coisa. A vida da gente é feita nesses dois movimentos, doar e receber. 4 coisas. Segunda coisa que ele não podia fazer, Deus fez o homem com as mãos. O nosso trabalho geralmente é feito com as mãos. Então ele não podia oferecer nada para a criação. Não podia transformar. Terceira coisa, ele não podia nem abençoar e nem elevar a Deus as preces, porque isso era feito com as mãos elevadas. E aqui nós entramos na terceira vocação do homem, que é a vocação ao sacerdócio. Todo homem justo é sacerdote em Deus. A terceira vocação era elevar as mãos para oferecer. E a última vocação do homem, ainda com as mãos, era, já falei, o ofício de abençoar e o de elevar as mãos. Ele não podia fazer isso, porque ele tinha a mão seca. Mão seca, porque aqui ele representa Adão e Eva, que estenderam a mão para tomar aquilo que é de Deus. Nesse momento, Jesus diz, vem para o meio. Por que Jesus manda ele vir para o meio? Porque o homem está no centro da criação. Padre, mas não é para amar a Deus sobre todas as coisas? Quando a gente ama alguém verdadeiramente, nós colocamos essa pessoa no centro do nosso amor. Então, quando eu amo a Deus, o que é que Deus faz comigo? Me coloca no centro do amor dele. Por isso que Jesus pega o homem da mão atrofiada e coloca no centro para dizer, é isso que a lei deve fazer. Vocês estão aqui na sinagoga, não é, judeus? Era isso que vocês deviam fazer com ele, colocá-lo no centro. Segunda coisa que Jesus faz, pede a ele, estende a mão. Porque Jesus quer dar de graça aquilo que Adão e Eva tentaram roubar. E na hora que ele estende a mão, Jesus o cura. Por que Jesus cura? Porque a lei não pode curar. Eu posso ser a pessoa mais organizada do mundo, mas organização não vai gerar vida. Lei não gera vida. Lei serve para orientar, mas não para gerar vida. Coloca no centro quem é importante. Coloca no centro aquilo que deve estar no centro. Coloca no centro aquilo que é precioso para você. Coloca no centro as pessoas que você ama. E pede a Deus que através de você eles sejam curados, como Jesus fez. Curou o homem da mão seca. E naquela hora ele pôde fazer o quê?
voltar para casa para doar e receber, pôde trabalhar, pôde abençoar e pôde elevar as mãos para o céu. Ele agora está completo. Queria que a gente rezasse, terminando esse momento, especialmente porque há pessoas que a lei está acima das pessoas. Sabe qual é o exemplo disso? Tem gente que limpa a casa e não deixa ninguém entrar. Tem gente que compra louça e ninguém nunca usou. Tem gente que tem filho e não quer que o filho brinque, nem fale, nem grite, nem nada. Quem é que está no centro? São os objetos ou são as pessoas? Você que é esposo, quem está no centro do seu coração? A esposa e os filhos. Não é você. Você que é esposa, quem está no centro do seu coração? É isso que o Senhor nos pergunta nesta noite. Vamos agora baixar a nossa cabeça um instante. Porque é muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil para nós perdermos aquilo que é essencial. É muito fácil para nós ferirmos os outros no lugar de ajudá-los. Por isso que o Senhor nos ajuda. E Ele diz uma palavra que para mim pessoalmente, é a que vai ficar. Jesus diz: vosso coração é duro. Coração duro é aquele que é incapaz de receber e de doar. É incapaz de receber a lei e é incapaz de fazer o bem. Eu não posso ser incapaz de fazer o bem. Eu não posso ser incapaz de cumprir o que o Senhor pede. E eu queria que você terminasse junto comigo, especialmente se você veio com a sua esposa, ou se você veio com a sua família. Eu queria que primeiro os homens fizessem isso comigo. Peça desculpas se você tem sido muito severo, muito rigoroso, se você tem sido muito exigente, ao ponto das pessoas que convivem com você acharem que você não gosta mais deles. Peça desculpas à sua esposa se você tem sido agressivo, se você tem sido alterado, exagerado. Eu não estou ouvindo ninguém dizer nada, eu queria ouvir. Fale para sua esposa: você está no centro do meu amor. Filho, você está no centro do meu amor. Tudo que eu faço é por você. Tudo que eu vivo é por você. Me desculpe se eu tenho sido alguém que, ao invés de salvar, estou matando. Agora a esposa também. Se a esposa tem dito palavras grosseiras, palavras de murmuração, palavras de reclamação, se a esposa tem dito que se arrependeu de ter casado, que está infeliz, peça desculpas, porque este homem que está ao seu lado entregou a vida por você também. E de modo muito singelo, muito afetuoso, eu também quero que vocês peçam perdão aos filhos, se vocês têm exigido muito, se vocês têm corrigido com violência, se vocês bateram nos filhos, se os filhos têm ouvido palavras grosseiras de vocês. Peça desculpas aos filhos. Afinal, tudo que vocês fazem é para quem? Quem é que está no centro da família? São os filhos. E os filhos também peçam desculpas ao pai e à mãe, se têm sido distantes e desobedientes, se têm tratado mal os pais, se têm sido ignorante e grosseiro com os pais. Vamos ficar em pé e cantar juntos? Quero te louvar, te engrandecer, proclamar tua vitória em mim e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu. Canta com fé, é o meu prazer, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor.
te seguirei aonde for. Cante com fé, tu és o centro. Tu és o centro, cantemos juntos. Tu és o centro da minha vida. És a razão, da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Quero que ti. sejas o centro, Senhor. Quero que sejas O centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Diante de Deus, nos coloquemos com toda a humildade. Eu me coloco com toda a humildade diante de Ti, Senhor, para que eu não seja causa de sofrimento, para que eu não seja causa de queda, especialmente para a igreja, para os meus irmãos de igreja, mesmo que eu seja ferido, Senhor, mesmo que eu seja ferido, que eu não fira, porque eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para ferir. Eu não fui feito para fazer o mal. Que eu saiba, Senhor Jesus, acolher os que estão quebrados, acolher os que estão feridos, porque às vezes só o que eles conseguem fazer é ferir os outros. Mas que eu não seja assim. Que eu saiba, Senhor, crescer e fazer crescer. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida, da minha vida. E diante do Senhor, que é o centro de todas as coisas e que coloca cada um de nós no centro do seu amor, rezemos juntos.